E aí, gente, aqui é o Maxwell7. Em 1994, Mickey Mania era lançado para Mega Drive e Super Nintendo simultaneamente. Você deve imaginar que os dois foram desenvolvidos ao mesmo tempo pelo mesmo time de desenvolvedores. Mas não. Primeiro, o jogo era feito para o Mega Drive e depois portado para o Super Nintendo. Obviamente, isso significa menos tempo de desenvolvimento para a versão de Super Nintendo, o que não é difícil de notar quando você compara os dois. A versão de Super Nintendo possui músicas cortadas que ainda estão presentes na ROM. Tem várias telas de loading para descompressão de gráficos, mas que na verdade passa a maior parte do tempo fazendo nada. Há menos vozes, provavelmente porque não sabiam fazer streaming de samples. A engine de sprites pode bugar, fazendo acionar uma tela de avanço e retrocesso de fase. Consegui! E muitas outras coisas. Apesar disso, a maior parte do jogo foi bem portada. As músicas são muito boas. E há duas fases com truques feitos para se aproveitar especificamente do processador de imagens do Mega Drive, mas que foram bem convertidas para o Super Nintendo. Obviamente eles usaram o mesmo truque. Super Nintendo e Mega Drive são 16 bits, é tudo a mesma coisa. Basta ver o canal do criador, o John Burton, do canal Game Hut. Ele explica tudo. Aí é que tá. John Burton não fazia parte dos portes para Super Nintendo. Alguns dos truques que ele menciona em seus vídeos só valem para a versão de Mega. Um outro time de desenvolvedores é que traduziam os códigos dele para o Super Nintendo. E é dois desses truques que eu vou citar agora. Fiquem ligados! Vamos começar com a infame fuga do Alce. Esse truque no Mega Drive é bastante insano se for parar para pensar. Está vendo essa textura de mato, terra e água no chão? Então, eles não existem na ROM. Eles estão sendo gerados em tempo real através de um truque complexo de cores. Isso é explicado no canal Game Hut, e usarei a explicação dele como base. Basicamente, o chão é um padrão vertical de 15 cores, numa perspectiva em forma de cilindro. Se você modificar a paleta dele, ele mudará de aparência. Agora imagine só se você mudasse a paleta dele a cada linha de pixels. É isso mesmo, é possível criar uma textura. E é assim que foi feito esse truque no Mega Drive. Ao ser portado para o Super Nintendo, encontraram uma diferença de hardware gritante. Não há tempo suficiente para enviar 16 cores a cada linha, nem por DMA, nem por HDMA, a menos que usassem IRQ, interrupção de código no meio da tela, uma função bem mais pesada. Daí então se utilizaram de um truque mais simples. Fizeram texturas de verdade na ROM, e adicionaram perspectiva de cilindro utilizando a capacidade de escalonamento do Mode 7 a cada linha de pixels. Apesar da diferença visual notória, o efeito acabou se parecendo o mesmo. E agora vamos a esse efeito bem louco. No Mega Drive, essa torre é feita por animação dinâmica. Há 16 frames de pedaço de torre rotacionando armazenados na memória RAM. De lá, é feita uma animação dinâmica armazenada na memória de vídeo. No mapa da fase, esses dois pedaços são repetidos várias vezes, criando uma torre longa. O resto da memória de vídeo é utilizado para armazenar os vários frames das plataformas giratórias, e também outros objetos não importantes para esse vídeo, como o Mickey. E é desse jeito que funciona esse truque no Mega Drive. No Super Nintendo, utilizaram outro truque bastante diferente e bem mais complexo. Ao invés de animar dinamicamente os pedaços da torre que estão sendo rotacionados, no Super Nintendo todos os 16 frames diferentes estão na memória de vídeo. E não só isso, também no mapa da fase, sem animação alguma. Ok, isso não faz nenhum sentido. Como que é animado então? Pois é por isso que eu achei muito interessante e eu resolvi fazer esse vídeo. Ao invés de mostrar na tela a imagem inteira do mapa, a tela mostra apenas dois pedaços da torre,
e usa modificação de posição de background para repetir eles na tela inteira. E para animar, é só trocar a posição de qual parte do mapa está sendo mostrada na tela. Genial, né? Ok, faz sentido, mas por que apenas não usar um método simples do Mega Drive? Novamente, o motivo é uma grande diferença de hardware. No Mega Drive, todos os frames das plataformas giratórias estão armazenados na memória de vídeo, sobrando pouco espaço para os vários frames da torre e de outros sprites como Mickey. Portanto, inevitavelmente, ela tinha que ser animada dinamicamente, com todos os seus frames na RAM. No Super Nintendo, a memória de vídeo possui todos os frames da torre. As plataformas giratórias sim é que estão sendo animadas dinamicamente e todos os seus frames estão na RAM. Ou seja, os dois fazem tudo completamente ao contrário. O motivo disso é que o Mega Drive permite usar toda a sua memória de vídeo, tanto para sprites, tanto para backgrounds. Já o Super Nintendo possui uma área menor, específica para sprites. Algo que está na área de sprites da memória não podem ser usados em backgrounds, e vice-versa. Um dia falarei com detalhes sobre essa diferença significativa entre os dois consoles, e como ele afetou o Super Nintendo. Esse jogo ainda possui vários outros efeitos, mas todos eles foram adaptados no Super Nintendo com as suas capacidades de semi-transparência. Então é isso, espero que tenham entendido tudo. E se não entendeu, quer dizer qualquer coisa, comente aí embaixo. Ficarei feliz em te responder. Dê gostei e compartilhe com interessados no assunto. Agradecimentos ao Super Stalin Bros, que nome incrível, pelo super apoio de vintão. Muitíssimo obrigado. Fiquei encabulado. Se você quer ser um apoiador, só mandar um pix com seu apelido ou se não tiver, eu falo o nome. Tchau, gente, e continue ligados no Maxwell Saba!